Bom dia, que alegria estarmos juntos mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor através da sua palavra. Esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu sou o Ednei Quintão e estou junto com vocês meditando no livro de Apocalipse. Até agora vimos que o Apocalipse começa revelando Jesus Cristo glorificado no meio das igrejas, mostrando que ele é o Senhor da história e da igreja. Depois, nos capítulos 2 e 3, temos as cartas às 7 igrejas, onde Cristo elogia, corrige e chama o seu povo à perseverança. A partir do capítulo 4, João é levado ao céu e vê o trono de Deus cercado de adoração. No capítulo 5, aparece o livro selado com 7 selos, que representa o plano soberano de Deus, e somente o Cordeiro, que foi morto, Jesus Cristo, é digno de abri-lo. E hoje, dando continuidade, no capítulo 6, o Cordeiro que é digno começa a abrir o livro selado que estava na mão de Deus. Cada selo aberto revela um aspecto do plano divino para julgar e restaurar a terra. O primeiro selo que nós vemos dos versos 1 ao 2, João vê um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro representa a conquista, um avanço irresistível, mas que inaugura uma sequência de acontecimentos difíceis para o mundo. Aqui podemos refletir que as conquistas humanas, por mais grandiosas que pareçam, sempre abrem espaço para novos conflitos e instabilidades. Isso nos lembra que a esperança não está em líderes, impérios ou avanços humanos, mas somente no governo eterno de Jesus. Dando sequência, no segundo selo, dos versos 3 a 4, fala de um cavaleiro vermelho, cujo o seu cavaleiro foi dado a tirar a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros. É a guerra com toda a destruição que ela traz. Vejam que a ausência de paz é fruto da rebelião humana contra Deus. Quando o coração do homem não está reconciliado com o Criador, a violência e o ódio prevalecem. Em contraste, Cristo é aquele que disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou", conforme está escrito lá em João 14. Para o crente, mesmo em meio às guerras do mundo, existe uma paz que excede todo entendimento. Dos versos 5 ao 6, João fala da abertura do terceiro selo, que revela um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança, que representa a fome, onde alimentos básicos se tornam escassos e caros. Meus queridos, a fome mostra a fragilidade humana e a injustiça presente no mundo. Muitos sofrem com a escassez enquanto poucos acumulam em excesso. Aqui somos lembrados de duas verdades: o juízo de Deus sobre a ganância humana e o chamado da igreja para ser resposta, repartindo, cuidando e sendo testemunho do pão da vida, que é Jesus. O quarto selo, dos versos 7 ao 8, é a vez do cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. É a morte em escala massiva, resultando das guerras, fomes e pestes. Aqui a morte parece triunfar, mas não tem a palavra final. O Cordeiro venceu a morte, e aquele que crê em Cristo tem a esperança da ressurreição. Diante da realidade da morte, nossa vida deve ser vivida com propósito eterno, sabendo que o que fazemos para o Senhor não é em vão, conforme
Paulo escreve aos Coríntios. Na abertura do 5º selo, conforme está nos versos 9 ao 11, João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Eles clamam por justiça e lhes é dito para aguardarem até que se complete o número dos que ainda sofrerão por Cristo. Meus irmãos, o sofrimento por causa de Cristo não passa despercebido diante de Deus. O sangue dos mártires é precioso para o Senhor. Essa visão nos desafia a permanecer fiéis, mesmo em meio a perseguições, lembrando que a justiça final será feita. Também nos inspira a orar e apoiar nossos irmãos que hoje, em várias partes do mundo, ainda sofrem por causa do Evangelho. O capítulo se encerra com os sinais cósmicos na abertura do 6º selo, que vemos do verso 12 ao 17, que João descreve assim: Houvesse um grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua tornou-se como sangue, e os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Reis poderosos e todos os homens tentam se esconder, reconhecendo que chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Sabemos que o juízo de Deus é inevitável e ninguém poderá escapar por sua posição, riqueza ou poder. Diante do Cordeiro, todos terão de prestar contas. Para os que estão em Cristo, esse dia será de esperança. Para os que o rejeitam, será um dia de temor. Isso nos chama a viver preparados, anunciando o Evangelho e confiando que, no fim, a justiça perfeita de Deus prevalecerá. Por fim, nós podemos dizer que o capítulo 6 nos mostra que por trás de cada evento da história está o Cordeiro que abre os selos. Nada acontece fora de sua autoridade. Para o crente isso é consolo. Cristo reina, mas também é um chamado à seriedade. A vida não é um jogo e todos terão de se posicionar diante dele. Então, eu convido você a já se posicionar e orar comigo. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é soberano sobre toda a história. Ajude-nos a viver preparados para o teu retorno, firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Que possamos ser encontrados fiéis, confiando que o Cordeiro reina e cumprirá o plano de Deus até o fim. Em teu nome que nós oramos. Amém. Um grande abraço, meus queridos. Até a próxima.